A paz do Senhor, meus irmãos, queridos professores e professoras da classe de jovens, todos bem? Todos felizes? Como é que vocês estão? Chegamos aqui ao final de mais um trimestre, né? Hoje encerramos, então, aqui o segundo trimestre de 2026 aqui. Foram 13 lições aqui trabalhando esse tema do discernimento cristão. E para você que não nos conhece, talvez você esteja chegando nesse último vídeo, mas é o seu primeiro vídeo aqui do canal. Então, eu me chamo professor Tiago Nascimento, sou professor na Faculdade Refidim, na área da teologia, né, no bacharelado em teologia. Também sou obreiro da Assembleia de Deus aqui em Joinville, atuando principalmente nas áreas da escola bíblica dominical e do discipulado com jovens. E nesse trimestre, então, me propus aqui a gravar esses conteúdos semanais para auxiliar, né, para dar subsídios aqui a partir da nossa experiência como professor. Já são mais de 20 anos atuando na escola bíblica dominical e também atuando como professor profissionalmente, né, nas áreas das ciências humanas, história, geografia, filosofia, sociologia. Então a gente procura trazer um pouco desse referencial teórico, né, desse contexto histórico e social para enriquecer as suas aulas. Então, se você ainda não segue aqui o nosso canal, se você não está inscrito, já te convido a se inscrever. E apontando a sua câmera para esse QR Code que está na tela, você também vai acessar aqui as nossas redes sociais. Você pode acessar aqui, inclusive, o grupo do Discipulado Jovem. Todos os trimestres aqui nós estamos em projeto de dinâmicas voltadas, então, na metodologia da Academia de Discípulos. Então, para você saber um pouco mais o que é a Academia de Discípulos, você pode, então, acessar o nosso grupo através desse QR Code. Para você que não tem essa possibilidade, eu também deixo aqui na área da descrição desse vídeo o link que você pode acessar, então, estes subsídios extras aí. Ali também nós temos algumas sugestões e indicações de cursos aqui da própria Faculdade Refidim, que você pode estar realizando para melhorar, para capacitar aí as suas aulas, o seu ministério. Mas dito isso, vamos então para a lição de hoje, lição de número 13, o discernimento do cristão. O texto principal se encontra em Hebreus, capítulo 5, verso 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, este é um texto de Hebreus 5 e 14, que apresenta a forma como o comentarista da lição, ele procurou aqui definir o que é o discernimento espiritual. E você pode, inclusive, professor, iniciar a sua aula com essa definição. O que é o discernimento? É a capacidade espiritual de distinguir a verdade do erro à luz da palavra de Deus. E o comentarista faz questão de enfatizar, lá no livro de apoio, que o discernimento ele é tanto um dom espiritual, quanto um fruto da maturidade espiritual. Então, aqui nesse trecho do livro de Hebreus, é mencionado, né, que é em razão do costume que os perfeitos têm os seus sentidos exercitados para o discernimento. Ou seja, é algo que vem com a prática. Aquele crente que ele é imaturo na fé, e isso não se trata aqui de ser um novo convertido ou alguém que já está há muitos anos na igreja, mas trata-se de maturidade espiritual, de caminhada com Cristo. Isso é o que realmente vai trazer essa maturidade, e não exatamente o tempo de fé, o tempo que a pessoa está na igreja, mas sim a profundidade do relacionamento dessa pessoa com Cristo, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, em razão do costume, ou seja, você que costuma se relacionar com Cristo, você que costuma se relacionar com a palavra de Deus, você está tendo os seus sentidos exercitados, você está aguçando o seu discernimento espiritual para discernir entre o bem e o mal. Contudo, o nosso comentarista também coloca no livro de apoio que o discernimento é um dom espiritual. Isso porque lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12, nós encontramos o discernimento espiritual, o dom de discernir os espíritos, como uma das possibilidades de dons espirituais que o Espírito Santo outorga à igreja, outorga a pessoas da igreja. Então, é realmente também um dom, um presente de Deus. Algumas pessoas têm isso como um dom. Assim como existe o dom de línguas, o dom de curas, o dom da sabedoria, né, da palavra. Então, existe uma infinidade de dons. Esse, inclusive, é um ponto interessante que eu gosto sempre de destacar ao tratar a respeito dos dons. Muitas pessoas pegam aquelas listas, então, que estão no livro de Romanos, no livro de Coríntios, no livro de Efésios, né, e colocam como se fossem a totalidade dos dons que existem. Mas nós entendemos, né, a partir do estudo das Escrituras,
que essas listas elas não são exaustivas, ou seja, elas não estão ali querendo trazer todos os dons que existem. Então, existe uma infinidade de dons, porque os dons eles são dados para a edificação da igreja. Então, onde houver a necessidade da igreja, ali haverá um dom espiritual para ajudar a solucionar aquela situação. Então, a gente olha do Antigo Testamento para o Novo, a gente vai encontrar ao longo da Bíblia muitos dons que não estão nessas listas, né? Então, o discernimento espiritual é um dom que está ali listado, ele é uma capacitação do Espírito Santo, portanto, mas ao mesmo tempo, mesmo que você, eu não recebi o dom do discernimento, porque pode haver pessoas, então, que recebem isso como um dom. Às vezes, no momento que aceitou a Jesus, já recebe esta capacidade, né, esse discernimento espiritual. Mas, porém, está acessível, está disponível para todos nós, porque ele pode ser, então, exercitado. E é isso que o comentarista vai trazer aqui. Então, talvez seja importante, né, professor, no início da sua aula, você trazer essa definição e evitar, né, que o seu jovem saia com a impressão, então, de que o dom do discernimento espiritual ele é dado para apenas algumas pessoas, né, como os demais dons, né? Alguns são profetas, outros são mestres na palavra, enfim, né? Não, o discernimento espiritual ele está disponível para todos eles. E foi isso que a lição procurou construir, então, a revista, né, o pastor Eduardo, ele trouxe aqui toda uma construção das 12 primeiras lições aqui, até chegar nessa lição de número 13, então, tratando aqui especificamente do discernimento cristão. Então, talvez seja uma aula muito propícia também para você fazer esse resgate, né, fazer recapitular, né, as lições ali que nos trouxeram até esta lição de número 13. E eu montei aqui um slide, né? Você pode, inclusive, através daquele link também, que eu vou deixar ali na descrição, você pode baixar esses slides, pode editar eles, né? De acordo aí com a necessidade da sua aula. Mas nessa imagem aqui, então, eu apresento as 12 lições que nós já tivemos, e todas elas a gente percebe que estão alinhadas dentro desse assunto do discernimento. Então, veja, primeira lição, nós começamos tratando do que é uma ideologia, e ali foi possível perceber que esse é um conceito que, por isso que está o óculos ali, né, que a ideologia é como se fosse um óculos, né, uma cosmovisão que é colocada, então, a partir do qual você enxerga a realidade. E ali a gente já começou a perceber, então, que não existe neutralidade. Então, esse foi o grande foco ali da primeira lição, que ninguém enxerga o mundo de maneira neutra, você sempre vai estar sendo influenciado por uma coisa ou outra. E, nesse sentido, nós queremos, precisamos e assim desejamos que o nosso jovem também esteja, né, a ser influenciado pela palavra de Deus e não pelas ideologias e pelos modismos e filosofias do mundo. A partir dessa primeira lição, então, foi sendo trazido aqui uma lista de algumas das ideologias, algumas das cosmovisões que existem hoje na atualidade e que tentam explicar, né, a realidade. Então, ali, por exemplo, nós tivemos na lição de número 2 a falácia do materialismo histórico, e foi uma lição que... Histórico e dialético. Então, na lição de número 2, tivemos ali a falácia do materialismo histórico, dialético. Depois tivemos a falácia do relativismo ético e moral. E na lição 4, a falácia da ideologia de gênero. Então, são 3 lições que, de alguma forma, estão conectadas, 3 filosofias, 3 ideologias, que partem de um determinado campo político, podemos dizer assim, político, ideológico, filosófico, e que caminham todas para o mesmo lugar, que é um lugar de negação de Deus, um lugar de substituir Deus, né, de tirar Deus ali do seu centro, né, da sua centralidade. Depois, na lição de número 5, falamos da falácia da teologia progressista. Então, aqui nós começamos a ver como essas ideologias, essas filosofias começaram a se inserir, inclusive, dentro da igreja, dentro da teologia. A partir da lição de número 6, a 6, e a 7 e a 8, foram lições mais filosóficas, né, que estudaram, então, ali um pouco as bases desse pensamento. Então, fizemos, inclusive, aqui no canal alguns vídeos, né, trazendo todo o resgate histórico e filosófico desse contexto, né, então, no humanismo, ali do Renascimento, do Iluminismo, a falácia da teoria darwiniana, então, trazendo o avanço do cientificismo, né, e a falácia do pragmatismo, já voltando, conectando um pouco essa questão filosófica, mas também já com a realidade da igreja, porque a igreja, muitas vezes, também adere a essas filosofias pragmáticas, e isso tem causado imenso mal. E essa lição de número 8, inclusive, né, se conecta aqui perfeitamente com as lições 11 e 12, que também são lições que tratam da realidade da igreja. Então, são enganos que estão dentro da igreja. A falácia da teologia da prosperidade e a falácia
da teologia do triunfalismo, né? E no meio dessas lições todas tivemos ainda a falácia do ateísmo e a falácia da teoria do deísmo. Então veja, foi um trimestre muito interessante, muito importante, de forma até mesmo filosófica, né? Nós podemos aqui aprofundar algumas dessas questões e ajudar os nossos jovens, então, aqui também a estar preparados para responder quando encontrar pessoas que defendem essas ideologias. Agora, um ponto interessante aqui a se destacar em relação a todas essas ideologias, essas cosmovisões, é que elas são muito diferentes entre si, né? São vários grupos aqui. Algumas vêm da filosofia, outras nascem na ciência, outras dentro do próprio ambiente religioso. Algumas, então, dizem que Deus não existe, né? Tentam negar a existência dele, tentam diminuir a sua atuação, né? Como é o caso do deísmo. Mas todas elas possuem algo em comum, que é o fato de que, de alguma maneira, elas procuram retirar Deus do centro, procuram retirar a centralidade das Escrituras e procuram colocar uma outra autoridade ali no lugar de Deus e no lugar da Bíblia. E essa é, talvez, a estratégia mais antiga da história humana, né? Uma estratégia satânica, que começa, então, já lá no Jardim do Éden. A serpente, ela não precisou convencer a Eva de que Deus não existia, de que Deus estava, era uma ilusão, né? Como talvez seria ali a teoria darwiniana, a teoria do ateísmo, né? Mas não, o que ela fez? Ela lançou uma dúvida sobre a palavra de Deus, né? É assim mesmo que Deus disse, né? Então tudo começou com essa sementinha que a serpente lançou, a dúvida. E por isso que a estratégia funciona tão bem, tão perfeitamente, porque ela não chega de forma a atacar frontalmente, né? Mas ela vai aos pouquinhos, vai minando, vai trazendo uma dúvida, e aquilo vai corroendo a estrutura por dentro. A história da humanidade tem sido marcada por diferentes tentativas de substituir a autoridade divina pela autonomia humana, porque ela aponta justamente para isso, para o nosso ego, para a nossa vontade de ser livre, né? Essa vontade de autonomia. Então, os nomes mudam, as teorias mudam, as estratégias, né, os contextos históricos, mas a pergunta continua a mesma. Quem define o que é verdade? O homem ou Deus? Então, este foi o nosso trimestre, entre a verdade e o engano, onde que a gente se posiciona. E aí, chega nessa 13ª lição, ao discernimento, a importância, então, de sabermos discernir entre a verdade e entre o engano. O primeiro tópico apresenta, então, a necessidade tópicos do discernimento. Por que o discernimento é tão necessário? E aqui o comentarista vai trazer 3 razões. A primeira é porque existem numerosos ensinos. Então, como a gente viu aqui nesse resgate da lição, né, da revista, nós tivemos aqui pelo menos 12 temas, né, 12 ensinos aqui que a gente analisou. E existem muito mais do que esse circulando por aí. Algumas dessas ideias modernas, né, às vezes chegam como algo novo, e aí você vai estudar a história da igreja, você vai estudar a história da teologia, né, a teologia histórica, e você vai perceber que são heresias que estão travestidas de algo moderno, mas a essência delas, a raiz, já apareceu lá atrás. Então, secularismo, relativismo, emocionalismo, né, são apontados aqui como alguns desses modismos que já invadiram muitos dos nossos púlpitos. Então, o primeiro ponto é esse, é necessário discernimento, porque existem muitos ensinos que estão aí colocando o ser humano acima da glória de Deus, transformando o evangelho em autoajuda, né? E o discernimento nos ajuda, então, a perceber quando que Cristo, quando que a palavra deixou de ser o centro. O segundo motivo, neste primeiro tópico, o comentarista aponta que a própria Bíblia nos adverte. Então, é por isso que nós devemos buscar o discernimento. 1 Tessalonicenses 5:21, nós somos chamados a examinar tudo e reter o bem. Então, veja, não é uma sugestão aqui de Paulo, é uma ordem, né? Examine tudo e retenha apenas aquilo que é bom. Você precisa de discernimento para fazer esta análise. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, há espíritos enganadores que estão em atividade e eles se disfarçam, né? Por isso que o cristão precisa estar alerta, maturidade, coração, conhecimento bíblico, para conseguir discernir.
E o terceiro subtópico, o comentarista aponta também a questão coletiva, né? Então, o discernimento ele tem também uma função coletiva, que é proteger o rebanho, proteger a igreja. Então, você que está na função de professor da escola dominical, você que está aí talvez como líder do grupo de jovens, você está também nessa função de pastoreio. Você tem um rebanho e você precisa ajudar a apacentar o rebanho de Deus. Sem discernimento, o povo de Deus fica vulnerável como ovelhas sem pastor, expostas a lobos que deturpam o evangelho para benefício próprio. E você, como pastor deste grupo, precisa, então, de discernimento e precisa ensinar essa prática do discernimento para os seus jovens também. Então, visando essa proteção, essa unidade da igreja. E lembrando sempre, né, que a unidade da igreja não é uma uniformidade de opinião, mas uma coesão em torno da verdade bíblica. Eu gosto de uma frase que é atribuída ao John Wesley, né, aquelas frases que você não sabe realmente quem é que falou pela primeira vez, mas ela diz o seguinte, que nas coisas essenciais, unidade, e nas coisas não essenciais, o amor. Então, naquilo que é essencial da verdade, você precisa manter uma unidade em torno da centralidade bíblica. Agora, aquelas questões que são de opiniões, que são coisas que não são a centralidade, né, da doutrina, ali você vai ter amor. Pode até haver discordância, mas, acima de tudo, vocês vão preservar a unidade da igreja através do amor. E nesse primeiro tópico, professor, uma dica para trabalhar ele, para que o jovem entenda, então, a necessidade do discernimento, você pode preparar ali 3 frases. Né? Você pode apresentar, aí, dependendo do nível dos seus jovens, né? Prepare três frases. Um versículo bíblico, né? Claramente ali um versículo bíblico. Não precisa necessariamente ser um versículo, mas uma frase, né, extraída de algum versículo. Por exemplo, Jesus é o único caminho. Porque aí você pega lá o texto de João, onde ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o único caminho. Pode ser uma frase. Uma segunda frase, uma frase que é claramente errada. Talvez uma frase ali como todos os caminhos levam a Deus. E uma que parece bíblica, mas não é. Então, algo que fique no meio termo. Né? Então, pense, né? Pense aí, veja algum versículo, e a partir desse versículo você tire ali mais duas frases. E aí você coloca isso para a turma, né? Para eles dizerem, né? O que aqui é bíblico, o que aqui parece bíblico, mas não é, e o que é totalmente errado. E aí você vai conseguir já avaliar, né? Como é que está o nível de discernimento aí da sua turma, né? E já abre ali uma boa discussão. Nem pela manhã, às vezes o aluno chega com sono, então no primeiro tópico talvez já seja interessante aqui montar uma dinâmica, né, para motivar aqui a participação, a interação deles. Segundo tópico, as fontes do discernimento. Então, de onde vem o discernimento? E a lição aponta aqui 3 fontes principais. A primeira e principal é a palavra de Deus. A Bíblia é o padrão absoluto, né, a régua pela qual nós vamos medir os ensinamentos, as culturas, as cosmovisões, as ideologias, e então todo ensinamento, ideia e experiência deve ser avaliado pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 105 nos diz, né, que ela é a lâmpada para os nossos pés, é ela que ilumina o caminho, é ela que revela o erro e impede, então, de nós tropeçar. Quanto mais o crente estuda e medita nas escrituras, mais sensível ele se torna à verdade. Agora, atenção, né? Não basta apenas decorar versículos. O próprio Jesus nos disse que aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu aqui a sua casa na areia. E aí, vindo as intempéries da vida, a casa foi destruída. Então, um jovem que apenas tem um conhecimento teórico da palavra, né, que apenas tem ali muito conhecimento bíblico, muita cultura bíblica, mas que não tem uma vida de aplicação a essa cultura, né, que não deixou essa verdade bíblica se transformar a sua vida, né, então ele ainda está nesse processo de imaturidade espiritual. Então, é necessário não ficar apenas no decoreba dos versículos, mas deixar esses versículos serem aplicados à nossa vida de forma prática, de forma humilde, com oração e dependência do Espírito. Até porque o Espírito é a segunda fonte. Então, a revista traz aqui que a segunda fonte é o Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Está lá em João 16 e 13. O discernimento não é só fruto de lógica ou estudo, não é só esse aprofundamento intelectual, né, teórico, mas é também uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nosso interior.
E o Espírito sempre opera em harmonia com a palavra. Ele nunca a contradiz, porque foi ele quem inspirou a palavra. Então, é complicado, né, quando nós temos muitas revelações, muito assim, que vem uma roupagem muito espiritual, muito sobrenatural, mas isso acaba se chocando, se confrontando com a palavra de Deus. Então, ali, o discernimento já precisa estar, né, básico nesse ponto, né? Se é o Espírito Santo quem está direcionando o profeta, está trazendo a revelação, como que ele vai contradizer a palavra que foi também inspirada por ele. Então, a harmonia entre a palavra de Deus e as revelações. Então, nós não somos levados por revelamentos, né? Nós não somos levados por profetadas, a gente é levado por profecia. A profecia que exorta, que corrige, que consola, que dá esperança, mas que sempre está em harmonia com a palavra de Deus. Entre os dons espirituais está, né, o dom de discernimento de espíritos, segundo o texto aqui de 1 Coríntios 12, 10, que é fundamental para reconhecer a origem de certas manifestações e ensinamentos. Então, alguns Deus realmente qualificou de forma sobrenatural para ter o dom de discernimento de espíritos, mas sempre em harmonia, então, com a palavra. E a terceira fonte é a maturidade cristã, é o nosso texto, então, Hebreus 5,14, diz que o alimento sólido é para os adultos espirituais, que pela prática têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. E maturidade, né, como eu já mencionei na introdução, não se mede pelo tempo de fé, por tempo de conversão, mas por profundidade no relacionamento com Deus e conhecimento com a palavra. O cristão maduro identifica as sutilezas do erro, percebe distorções doutrinárias, mesmo quando elas vêm ali disfarçadas de espiritualidade, disfarçadas de piedade. E claro que essa maturidade também vem com humildade. Então, o cristão maduro, o jovem maduro, ele sabe que ainda está crescendo. Quanto mais nós nos aprofundamos nesse relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, mais a gente percebe o quanto ainda falta para aprender. E já aquela pessoa que às vezes tem aquele conhecimento, né, a cultura bíblica, às vezes pode acabar se orgulhando daquilo. Ah, eu sei bastante, né? Eu sei aqui o grego, o hebraico, eu sei o contexto histórico, enfim, né? E faz todo aquele corolário de conhecimento. Mas quando aquilo vira um ego, né, para inflar o seu próprio ego, então você percebe claramente que essa pessoa ainda não é alguém maduro espiritualmente. Porque alguém maduro espiritualmente também tem a humildade. Quanto mais ele se aprofunda, mais ele percebe o quanto ele ainda precisa saber, o quanto ele ainda ignora. É básico na filosofia aquela frase do Platão, né, se eu não me engano, onde ele, né, resume o seu conhecimento dizendo: eu só sei que nada sei. É mais ou menos essa a postura aqui de um crente maduro espiritualmente. Ele, quanto mais ele sabe, ele somente sabe que ele realmente não sabe de nada, que ele ainda precisa aprender muito mais. E professor, para esse tópico, uma dica aqui é uma reflexão pessoal. Então, após apresentar as três fontes do discernimento, né, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a maturidade, propõe aqui uma reflexão, né, que cada jovem avalie qual dessas três áreas aqui, quais dessas três fontes ele mais tem negligenciado hoje. A palavra, o espírito, o crescimento espiritual. Não precisa pedir para eles compartilharem, né? Mas deixe que eles reflitam, que eles meditem a respeito disso e depois abra, se alguém quiser falar, né, sobre o que pode mudar na prática. Né? Algo simples ali, talvez um minutinho de silêncio, né, para que eles realmente meditem, reflitam e depois compartilhem, né, caso alguém queira compartilhar. É algo interessante, né, para mostrar a aplicação disso na vida prática. Às vezes a gente vai juntando esse conhecimento, a gente vai estudando sempre pensando no outro, né, aplicar no próximo, mas a verdade é que o conhecimento precisa primeiro ser aplicado em nós. Então, nós, professores também, você que está aqui ouvindo essa aula, né, qual dessas três áreas você também tem negligenciado na sua vida? Faça essa análise. E aí você chega amanhã no domingo já, com o Espírito Santo já tendo falado contigo, e você vai conseguir dar uma aula ainda mais excelente. Avançando aqui para o tópico de número 3, praticando o discernimento. Conhecer o erro não basta, é preciso saber como agir. E a lição traz aqui 3 práticas concretas. A primeira, julgar corretamente. Tem um texto aqui de João 7,24 que nos chama a julgar com justiça. Né? O que seria isso? É não julgar com impressões superficiais, com simpatias, não julgar com a nossa emoção, né? Mas com base na verdade revelada. Então, um julgamento racional,
que não seja precipitado, né? Então é necessário ouvir, é necessário observar, comparar com as Escrituras e orar, né, antes de concluir, antes de tomar ali uma decisão. E também é preciso ser isento de hipocrisia. Jesus criticou muito ali os fariseus, né, pelo fato de que eles julgavam os outros com rigor, mas ignoravam os seus próprios erros. Então, o discernimento começa no coração de quem ama a verdade e está disposto a se autoexaminar. Texto da Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, tudo começa com a gente. Segunda prática é ter cuidado com as emoções. As emoções são dádivas de Deus, né? A emoção é a nossa alma, mas ela não pode governar as nossas decisões espirituais. Muitos crentes confundem emoção com presença de Deus. Quando a presença de Deus nos atinge, ela afeta tudo. Ela afeta o nosso emocional, o nosso racional, o nosso espiritual, né? Porque Deus é três, né? Nós somos três, Deus é três, e Deus entra, né, na totalidade. Agora, muitas vezes, há ações, há eventos, há momentos, né, há ambientes, cultos, né, que podem ser muito emocionantes, mas que ainda assim estejam ali cheios de erro, né, estejam ali sem a presença de Deus. Então, hoje é necessário esse discernimento para a gente não ser levado pelo emocionalismo. O Jeremias 17:9 nos lembra que o coração humano é enganoso. Nem sempre o que a gente sente, então, reflete a vontade de Deus. O discernimento exige equilíbrio, acolher as emoções, né? Não se trata de ser um robô, então, sem emoções e apenas racional, né? Mas submeter a emoção à razão iluminada pela palavra. Nem tudo que nos faz sentir bem é realmente bom espiritualmente. Um conselho, né, que muitos dão assim, vai tomar uma decisão, né? Ouça o seu coração, né? Se você estiver em paz, né, com essa decisão, então está tudo certo. Não, enganoso é o coração humano. Você precisa realmente analisar, né, julgar de forma adequada, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, para realmente tomar a melhor decisão. Nunca se iluda, né, achando que o seu coração é um bom juiz. A terceira prática, a obediência à verdade. Tiago 1:22 diz que conhecer o certo e não praticar é uma forma de engano. Então, o discernimento ele se completa na vida do crente que é obediente realmente à palavra de Deus. Quem vive a palavra conhece o seu poder, não se deixa seduzir por mensagens que prometem bênção sem cruz. Como diz 1 João 1:7, né, quem anda na luz reconhece facilmente as trevas. Então, a obediência nos torna mais sensíveis à voz de Deus e mais firmes diante das heresias, né, e também mais úteis ao reino. Então, obediência à verdade. Para fechar esse tópico, professor, eu acredito que seja muito interessante você utilizar mais uma vez aqui a metodologia da Academia de Discípulos dos microgrupos de ação. Para você que ainda não sabe do que se trata, né, os microgrupos de ação é uma metodologia, então, criada aqui no contexto do discipulado com jovens da Academia de Discípulos, que é o segmento, então, do discipulado jovem aqui da Assembleia de Deus em Joinville. E esta dinâmica, ela é baseada, então, na divisão do seu grande grupo, dos seus alunos, em grupos menores. Então, por isso, microgrupos, né, de 3 a 5 jovens. O objetivo é que, num grupo menor, eles consigam ter mais tempo para conversar, para interagir ali entre eles, né? Se você tem um grupo de 30 e cada um falar 1 minuto, você já gastou ali meia hora. Mas num grupo de 3, se cada um falar 1 minuto, foram apenas 3 minutos. Então, você ganha tempo com essa organização aqui em microgrupos. E, ao mesmo tempo, num grupo menor, o jovem talvez se sente mais à vontade, tem mais intimidade ali, né? Se sente mais à vontade, então, para compartilhar, para comentar, diferente do que se tivesse ali 30 pessoas para ele falar. Então, melhora a interação entre eles e também melhora a questão do tempo. Por isso, a organização em microgrupos. E a metodologia funciona da seguinte forma. No primeiro momento, você reserva ali 3 minutinhos para eles responderem alguma pergunta, para eles conversarem, para eles interagirem. E depois, no segundo momento, você propõe a eles a criação de um plano de ação, um combinado semanal, né? Um combinado que eles vão colocar em ação durante aquela semana. Então, por isso, microgrupos de ação. E para essa última aula, eu acho que talvez seria interessante você trabalhar aqui com uma pergunta, né, que é baseada no título da revista, né, Entre a Verdade e o Erro.
Então, você pode deixar ali, né, dar a eles 3 minutos para que eles conversem. Qual foi a maior verdade que você aprendeu nesse trimestre? Dá para fazer esse resgate, né, de todas as lições ali que foram estudadas. E aí você deixa eles conversarem ali uns 3 minutinhos de qual das lições, né, qual verdade impactou mais aquele microgrupo. Cada grupo, então, vai escolher ali apenas uma, né? Então, eles vão decidir ali entre os três qual foi realmente a mais impactante. Depois, na segunda parte, se diz, então, agora vocês têm 3 minutos para fazer o plano de ação. Para o plano de ação, eu sempre recomendo aqui, desde a metade do trimestre, né, as metas que foram elaboradas aqui pelo meu amigo, o pastor, né, eu estou profetizando aqui, o professor Elianai Córdova, onde faz esse acrônimo, né, metas. Por que metas? Eles têm que fazer um plano de ação, um combinado que seja mensurável, quer dizer isso, que eles possam medir se eles atingiram ou não. Ele tem que ser específico, no sentido de que não pode ser algo muito amplo, né, de querer mudar o mundo em uma semana. Então tem que ser algo específico, que possa ser realizado. Tem que ser temporal, ou seja, tem que ter uma data de início, tem que ter uma quantidade de tempo limitado ali. Atingível, então nada de metas muito grandiosas, né, que sejam realistas. E tem que ser significativo, então também nada de metas muito pequenas, né, que não vão mudar em nada. Então, mensurável, específico, temporal, atingível e significativo. Isso aqui também é conhecido como a metodologia SMART, né, mas como metas aqui fica muito interessante. E então você vai dar 3 minutos para que eles criem o combinado, né? Como que eles vão levar essa verdade, que foi a verdade que mais impactou então aquele microgrupo, como que eles podem levar essa verdade para alguém nesta semana? E aí, deixe livre, né? Quando eles fazem a sua própria meta aqui, o seu próprio combinado, muitas vezes fica mais fácil para eles aplicarem. Mas se algum grupo ali estiver com dificuldade, você pode dar algumas sugestões, né? Por exemplo, gravar um Reels respondendo alguma dessas dúvidas, essa heresia, né? Algo assim. Conversar com um colega lá na escola, lá na faculdade, a respeito dessa verdade. Compartilhar um testemunho nas redes sociais ou na própria igreja, né, pedindo ali oportunidade, convidar alguém para participar da escola bíblica no próximo trimestre, aí você já começa a ter essas ideias aí para trazer mais alunos para sua classe, né? Iniciar um estudo bíblico, né? Você que é aqui de Joinville, nós temos o material aqui do Conhecendo o Amor de Deus, que é o estudo bíblico do discipulado, né? Ou a própria Academia de Discípulos, né? Então, pode ir nessa linha também. Postar um versículo bíblico que explique uma das heresias ali que foram mencionadas, né? Enfim, são algumas ideias aqui que você pode dar aqui para cada um dos grupos. Mas eu sempre digo, né? Quando você deixa eles pensarem a respeito disso, eles elaboram metas ali muito interessantes, muito criativas, os nossos jovens sempre nos surpreendem. Então, deixem eles fazerem o seu combinado. O importante disso é que eles coloquem em ação e que no próximo domingo você faz ali um momento de avaliação. Então, talvez no começo da aula ou nesse momento final, você pergunte, e aí, como é que foi a meta da semana passada? Eles aplicaram? Quais foram os resultados? Então, esse momento deles compartilharem, deles testemunharem aquilo que aconteceu também motiva eles a continuar aplicando, a continuar colocando em ação aquilo que eles aprendem na EBD. E esse tipo de metodologia também ajuda a gente a tirar o conhecimento apenas da teoria, né? Ele fica apenas aqui nesse conhecimento teórico, mas levar ele também para a prática. E ajuda também o nosso jovem a se sentir útil no reino, porque ele começa a colocar em ação aquilo, ele começa a se envolver mais, ele começa a falar mais da palavra de Deus. Então, tudo isso aqui são estratégias que você pode utilizar para o crescimento do reino. Muito bem, concluímos então aqui mais um trimestre, né, onde estudamos então aqui este livro, essa revista Entre a Verdade e o Engano, do pastor Eduardo Alves. E eu quero convidar você então já para, a partir da próxima semana, nos seguir por aqui, continuar nos acompanhando. Nós vamos então dar continuidade aqui com os vídeos agora da lição que vai tratar do livro de Juízes. Eu tenho certeza que vai ser também um trimestre muito abençoado. Então, deixa aqui embaixo seu comentário, nos diga, né, uma rápida pesquisa, né, de onde você está falando, né, qual é a sua igreja, qual é a sua realidade aí, o seu grupo de jovens, qual é a estrutura que vocês têm, né, se vocês têm uma TV na sala, se vocês têm ali um data show, tem um quadro, até para que eu consiga
e pensando também em estratégias aqui para ajustar os vídeos, né, com ideias aqui que possam ajudar a cada um de vocês. Então, vamos interagir aqui nos comentários, né, deixe as suas impressões de como foi esse trimestre, as suas expectativas também aí para o trimestre que vem. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mais uma vez eu peço que você curta, compartilhe e envie também para que mais alunos se inscrevam, mais professores se inscrevam, e vai ser uma benção. E no mais, é isso. Um forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe, e nos vemos aqui então na semana que vem.